Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero explicar para você que talvez você possa notar aí a minha voz um pouco diferente. Estou atravessando aí um momento um pouquinho delicado, com a pneumonia, e até por isso eu estou fazendo esses vídeos para treinar a respiração, o pulmão, né? Para forçar um pouquinho a respiração aí, para a gente não ficar só com remédio, tá bom? Então eu espero contar com a sua compreensão, e nesse vídeo eu quero trazer para você aqui a história das igrejas evangélicas no Brasil. A história, sim, uma pincelada um pouco rápida, mas eu espero que você goste. Então não sai daí não, que é depois da vinheta, tá bom? Então, bora lá para a história, um pouquinho da história das igrejas evangélicas aqui no Brasil. Como é que elas chegaram? Você vai ficar sabendo aqui neste vídeo aqui no Diário de Bordo Cidade. Então, sem mais delongas, né? Se você gostar desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha, tá bom? Então começamos assim: qual é a igreja evangélica mais antiga do Brasil? Qual é a igreja evangélica mais antiga do Brasil? Qual foi a primeira igreja evangélica no Brasil a se estabelecer no Brasil? Foi a Assembleia de Deus, a primeira e maior igreja evangélica fundada no Brasil. Foi exatamente a Assembleia de Deus, fundada em Belém do Pará pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren em 1911. Qual é a igreja mais velha do Brasil? Qual é a igreja evangélica mais velha do Brasil? A igreja evangélica de estilo congregacional e de fala portuguesa no Brasil, a Igreja Evangélica Fluminense, fundada pelo missionário escocês Robert Calley. Em 1913, junta-se a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E quais são as igrejas evangélicas mais antigas? Os 500 são outros. A quem atribua a congregação fundada no século XIX pelo escocês Robert Calley, no Rio de Janeiro, o título de primeira igreja evangélica fundada em território brasileiro. Mas nós vimos que Gunnar Wingren também é atribuída a essa missão. Então, qual foi a primeira igreja evangélica que surgiu? Bom, tudo começou com um protesto. 500 anos atrás. Elas surgiram a partir do inconformismo do padre alemão Martinho Lutero em aceitar algumas práticas da Igreja Católica. Lutero atacava duramente a venda de indulgências, ou seja, a obtenção de perdão para um determinado pecado em troca de dinheiro. E quem trouxe a igreja evangélica para o Brasil? Vamos de novo aqui para você ficar bem ciente dessas coisas, dessas dúvidas. A igreja evangélica de confissão luterana desembarcou no Brasil em 1824 para acompanhar os imigrantes alemães. Na segunda metade do século XIX, quem chegou foram os missionários americanos da igreja evangélica luterana. Eles criaram escolas para divulgar o modo de ser protestante, porque até então tinha um nome de igrejas protestantes. E quem foi que inventou a religião evangélica? Martinho Lutero. O protestantismo começou na Alemanha em 1517, quando Martinho Lutero publicou suas 95 teses como uma reação contra os abusos na venda de indulgências pela Igreja Católica, como eu já disse aqui para você, que pretendia oferecer a remissão da pena temporal de pecado para seus compradores. Ou seja, a pessoa pecava e ia lá, comprava o perdão, né? Então,
aí ficava fácil, né? Não precisava penitência, não precisava ter comunhão com Deus, não precisava nada disso. Fundada na segunda metade do século XIX, a Igreja Luterana Domingos Martins é uma das mais antigas do Brasil. E qual a religião mais antiga no Brasil? Bom, a religião mais antiga no Brasil é o catolicismo romano. A principal religião do Brasil até hoje, desde o século XVI, tem sido o catolicismo romano. Ela foi introduzida por missionários jesuítas que acompanharam os exploradores e colonizadores portugueses nas terras do país recém-descoberto. Portanto, desde a descoberta do Brasil, foi que começaram a chegar aqui os primeiros católicos, jesuítas, padres, né? Qual foi a primeira igreja evangélica no mundo? A luterana, primeira igreja protestante fundada por Martinho Lutero no século XVI, na Alemanha. Quando a igreja evangélica chegou no Brasil? A igreja evangélica de confissão luterana desembarcou no Brasil em 1824, como eu já disse, para acompanhar os imigrantes alemães. Na segunda metade do século XIX, quem chegou foram os missionários americanos da Igreja Evangélica Luterana. Eles criaram escolas para divulgar o modo de ser protestante, e isso você também já ouviu aqui no Diário de Bordo, mas é que eu estou repetindo algumas coisas para que fique bem claro, para que você não tenha nenhuma dúvida. O evangelicalismo, o evangelismo ou o cristianismo evangélico é um movimento cristão protestante surgido no século XVII, depois da Reforma Protestante, tornando-se uma vertente organizada com o surgimento dos metodistas entre os anglicanos, dos puritanos entre os calvinistas e igrejas reformadas, ambos na Inglaterra. Olha aí como que foi, né? Como foi criada a igreja evangélica, como surgiram, quais as raízes. Também geralmente conhecido como evangélicos, os protestantes surgiram na Reforma de 1517, quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, no Sacro Império Romano Germânico. Quais as principais igrejas evangélicas do Brasil? Quais as igrejas mais conhecidas do Brasil? Então, bora lá. Assembleia de Deus, 29,12%. Igrejas Batista, 8,8%. Congregação Cristã no Brasil, 5,41%. Igreja Universal do Reino de Deus, 4,43%. Igreja do Evangelho Quadrangular, 4,27%. Igreja Adventista do Sétimo Dia, 5,24%. Igrejas Luteranas, 2,36%. Igrejas Presbiterianas, 2,17%. Essas são as igrejas mais conhecidas no Brasil, os ministérios mais conhecidos, mais difundidos, né? Os livros do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos e Epístola aos Gálatas, registram que a primeira comunidade da igreja cristã foi centrada em Jerusalém e tinha entre seus líderes Pedro, Tiago, João e os apóstolos. Portanto, você aqui teve, através desse pequeno vídeo, né, um vídeo que não está durando nem 10 minutos aí para você, você já teve aí um apanhado rapidinho, como eu disse que seria, de como surgiram, como vieram as igrejas evangélicas aqui para o Brasil, e agora você já sabe que elas foram trazidas por Gunnar Wingen, por Martinho Lutero, que elas tiveram raízes na Europa, e também que a primeira religião que de fato chegou aqui foi a católica, né? Foi o catolicismo através dos colonizadores portugueses. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir de novo para você deixar aí o seu like, para você deixar o seu comentário e principalmente para você compartilhar esse vídeo. Compartilhe o vídeo, indica o canal Diário de Bordo para outras pessoas e assim a gente vai
de grão em grão a gente vai crescendo, né? Vai arregimentando seguidores, e eu espero poder contar com a sua humilde ajuda para esse humilde canal que nem que não é um canal remunerado, né? Porque para ser um canal remunerado precisa ter 1000 membros, de 1000 para frente, né? Então estamos aí, ó, há 6 anos engatinhando, mas eu ainda conto com a sua ajuda, conto com a sua cooperação. Afinal de contas, a gente vê tantos canais aí que não tem nada com nada e tem 8 milhões de seguidores, né? 10 milhões, 12, até mais. Mas que Deus te abençoe. Conto com a sua compreensão, com a sua ajuda, cooperação. E até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus.